amigos da internet, estamos novamente aqui com o nosso programa Questionar, Aprender e Melhorar. Melhorar, né? Senão não vale nada isso. Bom, hoje nós vamos falar sobre um tema: quando morrer, terei necessariamente de passar pelo umbral? Caramba! Aí a gente começa a pensar nisso. Primeiro, o que seria o umbral? Eu acho que o Espiritismo faz uma contraposição com o conceito de que tem céu e inferno, né? Então, algumas religiões dizem que se você for bonzinho, você vai para o céu; se você for ruinzinho, você vai para o inferno; e se você for mais ou menos, você vai para um tal de purgatório, onde lá você pode purgar suas coisas e ir lá para o tal do céu. O Espiritismo não acredita nisso. Então diz que a vida espiritual é diferente. A minha concepção, Ivan, é assim: nós vamos naqueles lugares onde a gente gosta, mesmo quando a gente está vivo, né? Aqui eu estou com pessoas, com amigos, com eventos que são afins com aquilo que eu penso, que eu gosto. Não deve mudar muito, né, depois que a gente desencarna. Você vai para lugares onde você está mais afinizado. E acredito que pelo tanto de espírito fazendo bobagem que está por aí, acaba criando uma circunstância em que ele não vai poder ir para uma colônia de férias, onde ele vai desenvolver suas capacidades intelectuais, uma vez que ele passou a vida inteira dele desenvolvendo outras coisas. Outras coisas. Né? Olha, caro amigo da internet, esse programa não tem só certezas, ele tem dúvidas também. Eu tenho dúvidas. Primeiro, há uma polêmica no Espiritismo. O umbral existe ou não existe? Para alguns espíritas, o umbral seria um estado de espírito, não um estado físico, não um local físico. Para outros, mais adeptos às explicações de André Luiz, o umbral seria um local físico. Esse local físico, ele é constituído a partir da matéria, da irradiação do espírito. Aquele tipo de irradiação, aquele tipo de problema, por exemplo, ele é um suicida. O suicida, ele exterioriza uma matéria, uma energia, um fluido, alguma coisa assim, que caracteriza, que monta o lugar onde ele fica. Tudo bem, mas aí eu pergunto, se tem espíritos presos no umbral, porque ele é atraído pela mesma energia que ele exterioriza e ele vai para aquele local, como é que tem um monte de espírito atazanando a gente aqui e não estão no umbral? Então, há dúvidas nisso. Será que tem regras para entrar no umbral, ser atraído e ficar lá até diluir, né? O Chico conta, né, que ele via pessoas como se fossem dentro de uma lama, de uma coisa mal cheirosa, que aquilo estava absorvendo os fluidos deletérios do espírito, estaria preparando ele para uma nova encarnação, para um novo aprendizado. Parece uma coisa ruim, mas na verdade está beneficiando ele, é uma coisa que ele está precisando. Faz sentido até um certo ponto, mas eu ainda fico com dúvida. Você gosta de dúvida, né? Porque é assim que a gente cresce, que a gente aprende. Você está trazendo uma perspectiva interessante. Primeiro, vamos refrasear e destrinchar alguns conceitos. Você está falando que a pessoa está desencarnada, ou seja, morta, e você está falando de matéria. Tem alguma matéria na dimensão espiritual. Na dimensão espiritual. Então, vamos lá. Nós entendemos que a matéria... Se não tiver matéria na dimensão espiritual, não tem colônias espirituais, não tem cidades espirituais, não tem nada disso. Então uma coisa está amarrada com a outra. Vamos voltar um pouquinho aí, que aí a gente brinca um pouquinho de física, vai? Ok. Então tudo que existe dentro do universo, ele está acessível ao nosso pensamento, inclusive o próprio corpo, já te diz isso, que estados emocionais alteram a bioquímica da matéria do nosso corpo. O que dizer do fluido espiritual, da parte espiritual, que é muito mais plasmável, moldável pelo pensamento, né? Mais sensível, mais fácil de ser plasmado. Então, o que eu entendo até agora dessa história é assim: quando você está numa situação em que ainda não tem nem consciência do que está acontecendo, ou então está tão preso àquelas decisões e ações e tipo de vida espiritual que você teve,
Você não consegue sair daquele local enquanto você não se desliga. O próprio André Luiz diz que o momento em que ele consegue sair do umbral é quando ele chora copiosamente, pede ajuda durante horas, ele não sabe quanto tempo ele ficou chorando e rezando e orando e pedindo por ajuda, até que naquele momento ele conseguiu ser levado para um outro local. Porque naquele exato momento, aquelas energias todas que ele tinha criado ao longo da vida dele já tinham sido expurgadas. E o bacana dessa história é assim, olha, na minha modesta percepção, eu acredito que existe uma limitação daquelas pessoas para ter que ficar naquele lugar. E cada um que está ali está criando, através do seu pensamento, as manifestações que as pessoas percebem. É uma questão de percepção, né? E isso cria um local físico, ou uma delimitação das pessoas que estão lá. Depois de um certo tempo, quando você já começa a se entender um pouquinho, né, aí você sai para atazanar o resto. Talvez seja uma questão de grau, né? Quanto você está comprometido energeticamente? Se você está muito comprometido, você vai ser atraído para esse lugar. Se você já não está tão comprometido assim, mas embora esteja comprometido, esteja com problema, mas não está tão grave assim, você tem uma certa liberdade, pode vir aqui na crosta, atrapalhar um, atrapalhar outro. Tudo afinidade de magnetismo. Tudo afinidade de magnetismo. Eu estou tão afim, minha energia está tão ligada com aquilo que eu estou conectado. E não é uma questão de que alguém impõe ou não impõe. Eu estou, né, vibracionalmente... Você mencionou que, e eu também mencionei, que nós temos, não sei, um tipo de energia, alguma coisa que não é boa, que nos atrapalha, que nós mesmo criamos, desenvolvemos dentro de nós. Aí quando morremos, vamos para algum lugar que de alguma maneira ajuda a filtrar, a retirar um pouco dessa carga ruim, né? E por isso seria justificativa de eu ficar no umbral. Porque, uma das, né? Uma das justificativas. Mas aí você para e pensa, quer dizer que se eu for espírita, conhecer o umbral, conhecer que eu devo buscar a minha humildade, buscar ajuda em Deus, nos espíritos superiores, procurar melhorar, reconhecer que eu errei. Se eu fizer tudo isso e tiver uma carga negativa, eu serei levado para o umbral e ficarei anos, como o André Luiz ficou 8 anos. Isso não faz sentido para mim. E faz para você. Pois é. Porque é uma questão de afinidade. Primeiro, eu não acredito que alguém é levado, a gente é atraído. Né? Levado, que eu digo, é levado pela atração. Né? Então, sou atraído, sou levado para aquele local. Então, primeiro, não adianta você acreditar, não adianta você ser só bonzinho, até porque lá no fundo de cada ação que a gente faz, para o bem e para o mal, a real intenção, às vezes nem a gente sabe. Tanto que em alguma passagem aí se diz que só Deus mesmo consegue entender qual é a real intenção do que cada um fez. Então, moçada, é bom se esforçar, né? Se a gente conseguir se libertar dessas energias mais materializadas, menos evoluídas, através, né, limitar o nosso ódio, a nossa raiva, a tristeza, a decepção, o orgulho, a vaidade, se a gente conseguir se libertar de tudo isso, seguramente a gente vai ser atraído para locais melhores. Né? Porque é muito fácil você se libertar de tudo isso. Basta querer. Né? Olha, o que eu queria dizer para o nosso amigo internauta, ou nossa amiga internauta, é que não fique chateado de encontrar dúvidas. Né? Nós estamos encontrando. Alguns outros espíritos podem ter todas as respostas. No caso, eu tenho algumas dúvidas, o Pedro tem outras dúvidas. Nós não somos aqui professores, nada disso. Somos pessoas que gostamos de estudar espiritismo, estudamos e temos as nossas dúvidas. Mas isso é muito bom para o espiritismo. O espiritismo não nasceu completo. Os espíritos deram as primeiras informações. Nós temos o dever de trabalhar essas informações para gerar um conhecimento cada vez mais completo. E isso é obrigação de cada um de nós. Então, o primeiro passo é questionar, procurar aprender e melhorar, não ter medo disso.
né? Eu tenho as minhas dúvidas, mas o Espiritismo é uma proposta de vida que faz sentido. Acho que para todo mundo. Ele fala que só tem um Deus, esse Deus é de amor, não tem dois deuses brigando pelas pessoas, não tem inferno, penas eternas, tem o aprendizado, a conquista gradual de felicidade. O determinismo de Deus criou todas as criaturas para crescerem e serem felizes. A proposta é otimista, é uma proposta de vida. Então, isso vale a pena a gente mergulhar nesse conhecimento, ter dúvida, procurar aprender, porque ele é rico de ensinamento e de possibilidades. Nós temos todas as ferramentas necessárias para a gente ir nesse caminho da melhoria. Nós temos a capacidade intelectual, nós temos conhecimento e nós temos as oportunidades que elas são criadas para a gente poder avançar nesse sentido. E principalmente as obras básicas de Kardec. Não nos esqueçamos que sejam obras que estejamos sempre consultando. Foi um prazer conversar com vocês no programa Questionar, Aprender e Melhorar. Até a próxima. Até a próxima.